Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos dar início a esse workshop, né, que é sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira para menores de 2 anos. Eu peço, quem puder, deixa a câmera aberta, porque aí a gente interage, né, conversa. Vocês podem mandar mensagem aqui no chat também. Nós vamos estar respondendo aqui ao longo do workshop. Eu queria ouvir de vocês quais são as expectativas, né, que vocês esperam desse workshop. Qual o seu nome? Eu gostaria de me apresentar, sou a Pâmela Cristina. Então, eu sou nutricionista infantil, eu escolhi por amor essa profissão. Sou mãe também. Minha filha tem 3 anos de idade e tem aí uma boa experiência com gravidez, com introdução alimentar. Então, vou compartilhar com vocês também algumas das minhas vivências. Vamos lá. Tamara, você pode começar? Fala pra gente qual a sua expectativa. Oi, gente, boa noite. Eu acho muito interessante a gente aprender com outras pessoas, né? E essa parte desse guia, ele ainda é muito novo para muita gente. Então, hoje eu vim aprender um pouco mais e como que eu posso aplicar tanto na minha vida e também compartilhar com as pessoas isso que eu tenho aprendido. É isso. Que ótimo. A Bruna? Tá aí do seu lado? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de nutrição e eu sou apaixonada pela área de materno-infantil. Então, por isso que eu vim aqui, né, para aprender um pouco mais sobre o guia alimentar, para mim aplicar até mesmo nos meus estudos durante a graduação e futuramente, né, se eu seguir essa área de materno-infantil mesmo. Então, é sempre bom aprender coisas novas. É ótimo. Daphne, nossa, que saudade de você, menina. Não acredito que você está aqui no workshop. Saudades, Pâmela. Saudades, Bruna. Eu vim aqui de curiosidade. Oi, sumida. Mas por curiosidade mesmo. Nunca cheguei a ver o guia alimentar, né? E como vocês falaram que saiu uma nova versão, né? Então gostaria de saber um pouco mais também o que fala, o que se trata, né? Também. É ótimo. Aprendizado, né? Poder também aplicar também. Muito bom. Gente, eu tive o privilégio de ver o lançamento, eu e a Bruna, a gente estava lá no Rio de Janeiro, foi em novembro do ano passado. Né? Eles fizeram o lançamento do novo guia alimentar, o outro já tinha muitos anos, então estava bem desatualizado as informações, e eles aplicaram, gente. Eu sou suspeita em falar. Cristina, quais são as suas expectativas para esse workshop? Quer falar um pouco para a gente? O que você espera aprender aqui hoje? Pâmela, deixa eu só falar rapidinho. Oi. É porque o pessoal está com dificuldade lá no grupo para entrar no link. Tá falando que precisa aceitar. Mas é pelo Zoom, né? Eu vou mandar lá de novo para ver se dá certo. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver, gente, o que está acontecendo. Porque não apareceu aqui, não, para aceitar. Só se tivesse sido aquela hora que eu estava projetando, mas não. Foi há 2 minutos atrás, a gente estava aqui conversando, né? Vamos lá.
Manda o link lá de novo, atualizado, porque tem muita gente que tá Eu acho querendo. que deu certo. Peraí, apareceu aqui para mim. Tá entrando. Pessoal, muito bem-vindos a esse workshop. Começou agora, tá? Não tem ninguém atrasado, não. Nós estávamos aqui conversando sobre qual a expectativa de vocês para aprender sobre o guia alimentar, né? E já me fala se vocês são mães, se são nutricionistas, se são estudantes de nutrição, né? Se tem filho, qual a idade. A Bruna e a Tamara me falaram, né, que elas têm interesse de aprender mais sobre a alimentação infantil, pois o guia foi um instrumento que foi criado há pouco tempo. Foi em novembro do ano passado. Então, está muito recente, muitas pessoas nunca nem ouviram falar, nem sabia que ele existia. Então, eu como nutricionista infantil, eu me sinto assim, no dever de falar para a população sobre ele, passar essas orientações para vocês. A Daphne já falou, a Bruna, são estudantes de nutrição. Janaína, pode falar para a gente? O que você espera desse workshop? Quais são as suas expectativas? Quero aprender muito, muito. Eu tenho muita dificuldade com meu filho, que é péssimo para ele, não gosta de nada. Ele consegue ficar 6 horas sem colocar nada na boca se não tiver o que ele gosta. Vamos aprender. Vamos lá, Natasha. E você? Oi, eu sou estudante de nutrição ainda. Que ótimo. Eu quero mais conhecer essa parte de nutrição infantil. Está no lugar certo, então. Simone? Olá, boa noite a todas. Boa noite. Eu sou nutricionista, já sou formada, já tem algum tempo. Sou pós-graduada em Vigilância Sanitária de Alimentos e estou ingressando para essa área de nutrição infantil com isso. E o guia alimentar é um guia bastante útil para a nossa área, né? Então, acho que aqui acho que vai ter um bate-papo, né? Realmente, bem bacana. Eu posso fazer aquele chocolate com... Sim. Oi, Nayane? Água, pó, sal. Acho que é a criança. Oi, acabei de entrar. Seja muito bem-vinda, Nayane. Olha só, a gente está conversando aqui sobre as expectativas que vocês têm do nosso encontro de hoje, desse workshop, o que você espera, se você é mãe, se você é nutricionista, se é estudante de nutrição, para a gente conhecer melhor, para me direcionar melhor. Eu disse o quê? Claudete, tá por aí? Ana Carolina? Vai precisar. Oi, Nayane, tá cortando? Eu acho que tá cortando. Sâmia? Boa noite a todas. Eu já sou nutricionista, assim como a Simone, já estou formada aí há um tempo e eu estou migrando da área de UAM para a área de escolar. E eu gostei bastante, né, da última aula que eu assisti de vocês e estou aqui justamente para aprender, né, um pouco mais com quem já está no ramo há mais tempo, né? Trocar experiências é sempre muito bom. Ai, que ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada.
E vai ser muito legal para você que estava em UAN e para materno infantil, porque muitas coisas você vai poder agregar, né? Muito valor ao que você já sabe. Alexandra, tá por aí? Fala pra gente. Quais são as suas expectativas para esse workshop? Suas motivações? Você é nutri? Se você é mãe? Alexandra? Ana Carolina? Danileia. Desculpa, eu não sei se eu falei certo. Tatiane? Gente, se mais ninguém querer conversar. Oi, Pamela. Olá. Quais são as suas expectativas para esse workshop? A minha expectativa hoje é um pouquinho mais tensa, porque a Juninha, ela come super bem, mas ultimamente ela tem que selecionar as coisas, sabe? Tá indo mais pro lado docinho, então a minha expectativa é não perder esse controle na alimentação saudável dela e tentar não deixar outros alimentos interferir. Ah, ótimo. Ana Carolina falou aqui no chat, sou mãe, adoro conhecer mais sobre esse tema. Ótimo, gente, muito bom conhecer sobre vocês. Então, vamos ao nosso workshop. Vocês estão conseguindo ver a tela? Só um minuto. Sim, estou vendo. Ótimo. Então, pessoal, o Guia Alimentar para a População, para menores de 2 anos, ele foi criado, né, pelo Ministério da Saúde no final do ano passado. Em 2019, ele foi lançado. Ele é um documento gratuito, né, um documento oficial, e ele tem como objetivo, os principais objetivos, né, que eu trouxe aqui, é realmente promover a saúde, o crescimento e o desenvolvimento das crianças, para que elas alcancem o máximo do seu potencial. Porque a gente sabe que uma má nutrição, ela limita muito a criança. E quando a gente fala de desenvolvimento, é tudo, inclusive o cognitivo, a inteligência, apoiar as famílias mesmo para essa formação de hábitos, porque muitas pessoas têm criança em casa e daí chega um bebezinho lá, chega no momento da introdução alimentar, não sabe o que tem que dar para ele, não sabe como direcionar a criança para fazer uma alimentação adequada. E auxiliar também os profissionais de saúde, principalmente, né, os nutricionistas, que a gente tem esse documento como um guia, né, uma orientação. Então, basicamente, é apresentar as informações para você incentivar, apoiar e proteger, promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional. O que seria essa segurança alimentar e nutricional? Toda criança, ela tem, não só as crianças, mas como nós estamos falando de crianças, né? Existe o direito humano à alimentação adequada. Então, é um direito, né? Nós devemos ter uma alimentação adequada. E quem promove isso? O Estado, a sociedade, a família, as escolas. Então, é uma sequência. E a motivação para eles construírem ele foi porque 2 em cada 3 crianças menores de 6 meses já receberam outro tipo de leite. E, frequentemente, isso eu vejo muito no consultório, tá, gente? Leites que são acrescidos de farinha, de açúcar, farinha láctea, mucilon. Muitas vezes, essas crianças,
elas ficam com excesso de peso por causa que não foi orientado, simplesmente. E somente 1 em cada 3 crianças que continuam recebendo leite materno até os 2 anos de idade. Porque a recomendação é aleitamento materno até os 6 meses, de forma exclusiva, sem outros alimentos, não precisa nem da água. E até os 2 anos de idade ou mais. E muita gente não sabe disso. Inverte as coisas. E como a gente está falando de alimentação infantil, não tem como nós não falar de amamentação, de aleitamento materno. Então, eu vou falar brevemente, não vai ser o foco do nosso tema hoje. Se tiver interesse, a gente aprofunda mais outros dias, porque tem muito conteúdo para falar. Mas não tem como não falar. É o primeiro alimento da criança. Outras motivações. Desde os primeiros anos da vida da criança, elas estão consumindo pouca variedade de alimentos saudáveis, né? Seria saudáveis, considerados saudáveis, alimentos in natura ou minimamente processados. Que eu já vou explicar para vocês detalhadamente o que significa. E muitos postos aos ultraprocessados, né? Isso vai ocasionar a malnutrição, vai prejudicar o desenvolvimento, inúmeros outros fatores. Então, o resumo, o guia, ele é um instrumento para a promoção do direito humano à alimentação adequada, que eu mencionei para vocês. Todos nós temos o direito de ter uma alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? É uma alimentação saudável, uma alimentação que respeita os nossos costumes, porque cada região tem a sua cultura alimentar. Não existe uma regra, todo mundo deve comer isso, isso e isso. Não. Nós temos as nossas memórias afetivas, nós temos as nossas preferências, nós temos a nossa família, que nós estamos inseridos em um ambiente, nós estamos inseridos numa região. Então, isso não deve ser ignorado. Então, a alimentação é um fator de identidade, de povos, grupos, diz respeito aos afetos, né? A questão da memória afetiva. Quando você se alimenta de algo que você tem prazer, se alimentar, você está cuidando de si, é um ato de amor consigo mesmo, com os outros, com o meio ambiente. Por isso que a alimentação não deve ser vista só como nutrientes. Então, o resumo do que nós vamos falar nesse workshop. Eu vou começar falando sobre a amamentação, né, e alimentação nos primeiros anos de vida. Vou falar sobre cada fase. 6 meses, de 7 a 8 meses, como que deve ser a alimentação. De 9 a 11 meses, de 1 ano, o que muda na alimentação da criança depois de 1 ano? O que muda depois dos 2 anos? Quais alimentos escolher? Como preparar? Como que eu vou oferecer isso para a criança? Será que vai ser a mesma comida que eu vou oferecer para um bebezinho de 6 meses, um de 8 meses? A mesma comida do de 8 meses para o de 1 ano? Não, tem pequenas modificações que eu vou contar para vocês. Os números de refeições por dia em cada fase, como observar os sinais de fome e saciedade. Cada fase do desenvolvimento da criança vai apresentar um determinado comportamento. Nós devemos observar. E, por fim, para resumir tudo e fechar com chaves de ouro, os 12 passos para alimentação saudável. É isso que nós vamos falar. Então, existem 7 princípios da alimentação que reúnem ali fundamentos, valores, preceitos que foram importantes, né, para elaborar essas recomendações sobre alimentação infantil, que nortearam toda a construção desse guia. Então, o primeiro, princípio 1, a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos. Então, não existe esse negócio, que a alimentação da criança é responsabilidade da mãe, sei lá, né? A gente ouve tanto isso. Não, é primeiro, olha para vocês verem, primeiro do Estado, ele tem que promover que nós tenhamos acesso à alimentação.
Então, o Estado, né, as políticas públicas, precisam nos permitir isso. Direito a todos à alimentação, ao acesso. A família, a sociedade, isso inclui empresas, organizações, os educadores. O princípio 2. O ambiente familiar é o espaço para a promoção da saúde. Então, o que seria, né, essa promoção da saúde no ambiente familiar? Diversas formas nós podemos promover saúde aos nossos filhos. Convidando eles para plantar um novo alimento, dando bons exemplos em casa, falando para eles sobre a importância de se alimentar adequadamente. Com isso, você vai passar afeto, né? Vai passar amor, segurança e vai estar nutrindo. Então, ele é um espaço propício, né? Começa em casa, não tem jeito. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares, seria o princípio 3. Então, a variedade, a forma como que os alimentos são oferecidos, eles vão influenciar na formação do paladar. Então, nós vamos falar mais adiante a importância de variar a textura, de não misturar os alimentos, não fazer aquela sopona, bater tudo no liquidificador. Não, isso não existe. Isso é do tempo dos nossos avós, bisavós, tataravós. Hoje em dia não se faz mais assim. Então, basicamente isso. Formação dos hábitos. O princípio 4. Ele vem falar para a gente sobre a autonomia. Esse conceito que eu gosto tanto, que eu falo tanto também, né, que é o acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Quando nós falamos sobre autonomia, não é simplesmente a criança pegar o alimento, levar na boca, se alimentar sozinho. Não, isso é autonomia também, mas ela vai além. Ela está relacionada com acesso, com a compra, de você poder comprar e produzir os alimentos que vão consumir. Isso também é uma autonomia que nós precisamos desenvolver. O princípio 5. Alimentação é uma prática social e cultural. Então, come-se não somente para saciar a fome. Nós podemos perceber. A gente come quando está com fome, quando está com tristeza, quando está ansioso, quando está sentindo sozinhos, entre tantos N motivos. Nós comemos quando nós estamos num evento social, vou passear com meu namorado, por exemplo. Aí a gente vai ter comida. Provavelmente vai ter. Vou numa festa de aniversário, vai ter comida também. E quando não tem, fica até chato. Então, adotar o princípio 6. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma também de fortalecer os sistemas alimentares. Gente, isso é muito bacana. Fiz estágio na prefeitura, no setor de agronomia. Aí quase todo dia a gente ia numa roça, numa escola rural, fazia horta, e foi muito bacana. E eu pude ver de perto como que é importante, né? E como é complicado também os sistemas alimentares sustentáveis. Então, são poucas as hortas agroecológicas, não sei se vocês já ouviram falar, são lugares onde se produzem alimentos sem agrotóxico. Só que muito mais que isso, eles também conservam o solo. E quando você opta por amamentar seu bebê, por comprar alimentos in natura ou minimamente processados, você também está contribuindo com o meio ambiente. Isso é fantástico. Foi a poluição. Vamos lá, passou. Na prática, o que eu posso fazer, né, para estimular a criança a ter autonomia?
eu posso deixar que ela escolha os alimentos entre as opções saudáveis oferecidas. Então, não é simplesmente falar assim, menina, o que você quer comer hoje? Não. Você pega lá uma pera, uma banana, você quer comer a pera ou a banana? Então, você, adulto, né, você, nutricionista, vai orientar seus pacientes dessa forma. Você, mãe, vai agir dessa forma. Vai dar opções saudáveis para a criança escolher. Experimentar novos sabores, cheiros, texturas. Deixar levar o alimento na boca. Às vezes vai fazer bagunça, mas tudo bem. Faz parte do desenvolvimento, faz parte da autonomia dela. Isso é muito importante. Comer junto com a família. Então, esse seria o princípio 7. O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. E um pouco sobre a amamentação. Pessoal, amamentar é muito mais que alimentar uma criança. É o primeiro alimento que ele vai receber, que ele vai ter contato, que a flora intestinal dele vai ter contato, a microbiota dele vai formar lá os anticorpos, né? Tudo mais. Então, não tem como. Eles podem tentar imitar, né, as fórmulas infantis, mas ninguém vai conseguir imitar o leite materno, que ele é o único que contém os anticorpos, que vai proteger a criança, né, de inúmeras infecções. E além de prevenir as doenças na vida adulta. Então, vai prevenir lá a obesidade, prevenir lá a hipertensão, diabetes. Vai promover o desenvolvimento infantil. O ato de amamentar, quando você amamenta, você favorece o desenvolvimento físico, emocional e ainda contribui para a inteligência. O que eu acho mais fantástico, um dos estudos mais recentes, né, que eles fizeram. Além de estímulos, né, como a troca de calor, cheiro, olho nos olhos, toque, isso tudo vai influenciar. Esse estímulo físico, emocional da mãe, no bebê vai estar formando inúmeras conexões novas e vai estabelecer os laços afetivos, vai deixar a criança mais segura, amada, protegida. Além disso, gente, o movimento da criança de sugar o leite materno vai fazer com que previna problemas com a respiração, com a mastigação, com a fala, até para a capacidade de engolir, de deglutir os alimentos depois. Crianças que não são expostas à amamentação, a texturas adequadas dos alimentos, não aprende, né, essa questão de engolir, de mastigar os alimentos, podem vir a ter problemas depois, dificuldades alimentares devido a isso. Então, o desenvolvimento infantil também é um fato importante. A criança, ela deve ser amamentada desde a primeira hora de vida até os 2 anos. O guia deixa isso muito claro. Nós sabemos que não é a realidade em muitos lugares. Muitas vezes isso não acontece. Mas nós devemos lutar para esse direito da mulher ser atendido. 6 razões para você amamentar. Se alguém precisa de razão. Muitas mulheres não conseguem amamentar por N motivos. Mas nós sabemos que muitas interferências atrapalham, né, o processo de amamentação acontecer. Interferências da família, dos profissionais de saúde, o próprio desconhecimento mesmo dos benefícios. Muita gente não sabe que, por exemplo, faz bem para a saúde da mulher também. Às vezes nós focamos só no bebê, mas a mulher que amamenta, ela tem uma probabilidade muito menor de desenvolver, por exemplo, um câncer no colo do útero, câncer de mama. O vínculo afetivo nós já falamos. Além disso, é econômico, traz muita economia, faz um bem danado para a sociedade, para o planeta. O leite materno, ele nunca é fraco, né? Ele possui calorias, possui as gorduras, proteínas
Então, pessoal, às vezes alguém fala, meu leite é fraco. Ele vai se moldar às necessidades do bebê. Isso é incrível e chega a ser lindo. Então, o primeiro leite que sai ali, na hora que o bebê começa a sugar, ele é mais rico em água. Vai matar a sede do bebê. Ele é até mais clarinho. E depois começa a vir um leite mais amarelado, que ele é mais rico em gordura e vai deixar a criança saciada. Por isso que é bacana a gente orientar as mães para quando estiver no processo de amamentação e as mães, quem estão aí, orientar as amigas. Vamos espalhar essas mensagens aí, tudo que a gente aprende para as pessoas, porque muita gente desconhece realmente. Muitos profissionais não falam, não comunicam isso também. Então é importante você amamentar de um lado só, e a hora que a mama estiver completamente esvaziada, dá o outro peito. Então, como eu disse, eu ia dar uma breve introdução sobre a amamentação, que não vai ser o foco hoje, mas para um próximo workshop, se vocês tiverem interesse, eu vou falar sobre como o leite materno é produzido, as diferentes formas de amamentar, as principais dificuldades na amamentação, as práticas que podem facilitar ou que podem prejudicar a amamentação, como que nós vamos saber se o leite materno está sendo suficiente para a criança. Mamas pequenas produzem pouco leite? É um mito, né, pessoal? É seguro amamentar durante uma nova gestação? A alimentação da mulher pode causar cólica no bebê, no recém-nascido, na criança? É possível voltar a amamentar depois de ficar um tempo sem amamentar, sem produzir leite? Eu trouxe para vocês um depoimento de uma mãe que ela me procurou no início da pandemia. E ela procurou desesperada porque ela não estava conseguindo amamentar o filho dela, ela tinha parado de produzir leite, mas era o sonho da vida dela era amamentar. E aí ela fala, sempre tive o sonho de poder amamentar meu filho. Acho um gesto de amor e esforço da mãe que vale a pena, por já ter lido bastante sobre os benefícios do aleitamento materno até os 2 anos, se possível. Infelizmente, tive uma internação longa e tive problemas quando cheguei. Meu leite havia secado praticamente todo. Enquanto eu amamentava, meu filho chorava porque saía muito pouco. Eu chorava, então, muito decepcionada. Fiquei mais de uma semana tentando dia e noite, pesquisando, não consegui encontrar a sonda para fazer a relactação devido à pandemia. Até que você me indicou tentar com uma seringa 5 ml, foi um anjo de Deus mesmo. Comecei 30 de março, foi árduo, cansativo, mas em menos de um mês, meu leite estava completamente normalizado. E hoje posso dar o melhor alimento do mundo para o meu baby de 4 meses. Espero dar até os 2 anos. Então, pessoal, internações longas não é motivo para deixar de amamentar. Às vezes a criança, pessoal, é tão louco essa coisa de amamentação, que às vezes a mãe adotiva consegue produzir leite para o bebê que nem é dela. É muito, muito incrível. Então, se vocês souberem de algum caso de alguma mãe que por qualquer motivo não consegue mais amamentar a criança, parou de produzir leite, existe o processo de relactação. O que é isso? É uma sondinha que você coloca, é um canudinho bem fininho, você coloca perto ali do seio, e a criança, ao tentar sugar, vai sair um pouco de leite da mamadeira. E ela vai achar que está saindo do peito, então ela vai continuar estimulando. E é esse ato de mamar que vai fazer a mãe produzir o leite. Então ela não conseguiu achar essa sonda de forma alguma. Eu dei ideia para ela, então procura uma seringa. E a seringa de 5 ml também dá certo. Ela tem um biquinho, então ela colocava ali umas gotinhas de leite e foi o suficiente para o bebê voltar a mamar aos 4 meses de idade. E agora vamos falar um pouco sobre alimentação.
de fato, estão conhecendo os alimentos. Então, a alimentação de verdade, né, ela deve ser uma comida de verdade, alimentação saudável, eu sempre falo isso. Porque parece que às vezes a gente não come nem comida de verdade, né, pessoal? Tem umas comidas aí que a indústria cria que parece brincadeira mesmo. E tudo começa com leite materno. E quando vai para a alimentação, deve ter como base alimentos in natura ou minimamente processados. Então, vamos lá a classificação deles. O que seria os alimentos in natura? Aquele alimento que você pega lá do pé, por exemplo. Tem um pé de amora na minha casa. Eu peguei ele, peguei a amorinha lá e já comi. Não sofreu nenhuma modificação, tá no seu estado natural, né? Eu não cortei, eu não fiz geleia, eu não aqueci, eu não congelei. Os minimamente processados, por exemplo, eu peguei a amora e congelei. Já sofreu uma pequena alteração, né? Eu cortei ela várias vezes e congelei. Então, já seria um minimamente processado. Então, o guia nos fala que deve ser a base da nossa alimentação, a base da alimentação da criança, de toda a família. A maior parte do consumo deve ser desse grupo. E as vantagens, né? Vai promover saúde, porque são ricos em nutrientes, vai promover as memórias afetivas, porque vai ser alimentos preparados em casa, vai ser consumido por todos, então vai ter ali uma memória, vai ter uma lembrança, uma recordação. Vai favorecer a tradição do lugar, os alimentos regionais, a preservação dos recursos naturais, vai fortalecer, né, a agricultura familiar, então nós vamos ajudar pequenos agricultores, principalmente se nós comprar alimentos de base orgânica, agroecológica. Aí depois vem os ingredientes culinários processados. O que seria isso? Aqueles alimentos que nós utilizamos para temperar os alimentos minimamente processados. Então, ali, por exemplo, o sal de cozinha, o açúcar. Então, quando a gente coloca algum ingrediente culinário, por exemplo, eu peguei lá a amora, coloquei ingrediente culinário nele, já se tornou um alimento processado, porque tem adição de açúcar para conservar a minha geleia. Então, por exemplo, frutas em calda, extrato de tomate, carnes temperadas. A carne é um alimento in natura, sim, mas no momento que eu coloquei algum aditivo, qualquer coisa, já se tornou processado. O que seriam os ultraprocessados? Ultraprocessado, basicamente, é aquele alimento que você não consegue identificar mais de onde que ele veio. Então, você abre um salgadinho de milho, você não consegue enxergar um milho lá dentro. Então, ele tem aquele tanto de aditivos alimentares, você nem consegue falar, muitas vezes. Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui. Ó. Morango, né? Alimento in natura. A geleia de morango já seria o alimento processado. Daí, esse último já seria um ultraprocessado, que você não consegue mais enxergar o morango nele. Por exemplo, esse do meio aqui, o milho. O milho in natura, quando você pega ele na espiga, ele é um alimento in natura. Quando você... Porque é natural, né? Quando você cozinha ele, já é um alimento minimamente processado. Que nem tá nessa tabela, mas seria entre o in natura e o processado. Quando você coloca ele dentro de uma latinha, coloca sal para conservar, coloca qualquer conservante, assim, já seria o processado. Então, ele sofreu algum grau de processamento. O ultraprocessado já seria o salgadinho de milho, que você não consegue mais enxergar o milho nele. As papinhas. Então, por que eu preciso evitar as papinhas industrializadas? Né? Porque vai dificultar, a criança não vai entender
quais são as texturas, os sabores, o cheiro, vai ficar tudo misturado ali. E a criança não vai aprender novas texturas que ela precisa para trabalhar os músculos, para mastigação, tudo mais. A criança não vai se acostumar com o tempero da família. Muitas vitaminas, muitos minerais vão ficar perdidos com esse processamento. As suas texturas não vão favorecer, né? Porque são texturas bem diferentes. Então, é tudo, o sabor, a textura, o alimento em si. Além de ser um alimento processado. Ah, mas às vezes eu não entendi bem. O que é o alimento ultraprocessado? Como é que eu vou saber diferenciar? Porque às vezes confunde mesmo alimento processado com ultraprocessado. Os dois estão no supermercado, né? Então, algumas dicas aí para vocês. Se tiver mais que 5 ingredientes, se existir nomes estranhos que as crianças, por exemplo, crianças de 3 anos não conseguem pronunciar, provavelmente é um ultraprocessado. Quando você olha o rótulo, o primeiro ingrediente, o que está em maior quantidade, geralmente é o que mais tem no alimento. Então, você pode saber, o primeiro ingrediente é o que mais tem. Por exemplo, um macarrão comum. Vamos lá, tem sêmola de trigo, corantes naturais, de urucum e cúrcuma. Então, alimento processado. Agora, já um ultraprocessado. Tem a farinha de trigo, gordura vegetal, alho em pó, regulador de acidez, carbonato de potássio de sódio, estabilizante, tripolifosfato de sódio, a gente custa falar, estabilizante, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio monobásico. Ó, pessoal, quando é ingredientes que você vê que, eu não tenho isso em casa, não. Então, provavelmente é um ultraprocessado. Então, vamos aos grupos de alimentos. O guia nos traz muito claro a respeito dos grupos, o que deve ter ali na alimentação da criança. Como que deve fazer as substituições, tudo mais. Por exemplo, grupo dos feijões, leguminosas. Elas são boas fontes de proteína, são muito boas fontes de proteína, principalmente fibra, ferro, zinco. Para você diminuir gases do feijão, porque muitas crianças, muitas famílias têm muito esse problema, né, de gás. Então, você vai deixar ele em remolho de 8 a 12 horas antes de cozinhar, troca a água, cozinha. Vai ver que vai diminuir bastante. E esse não seria um motivo para deixar de dar o feijão. Então, inicialmente, aos 6 meses, vou começar a dar feijão para minha criança. Eu não preciso bater, coar, peneirar, não. Você amassa com o garfo, simplesmente. Com 8 meses, você já pode dar até o grão inteiro sem amassar, se estiver bem cozidinho, a criança aceitar. O grupo dos cereais. O grupo de cereais, o arroz integral, aveia, milho, trigo. Então, Nutri, você quer dizer que eu posso, em vez de dar arroz, eu posso dar milho? Pode. São substituições que você pode fazer. Arroz e feijão pra gente é muito comum, mas se um dia eu não quiser comer arroz e quiser comer milho cozido, tá tudo bem, eu vou estar comendo um grupo de cereal também. Eu brinco assim, por que a gente tem que comer pão todo dia? Por que a gente tem que comer isso todo dia? Tem umas coisas que não faz assim, muito sentido. Nós temos tantos alimentos, um Brasil tão imenso, né? Tão imenso que nós podemos ter muita mais variedade. Então, a principal vantagem, né, seria os carboidratos desse grupo, porque ele vai fornecer a energia que a criança precisa para brincar, para crescer, para se desenvolver. Além de inúmeras vitaminas, minerais, nós não vamos entrar em detalhe. Grupo das raízes e tubérculos. Batata. Então, seria o grupo das batatas, das mandiocas, do cará, do inhame, de mandioca. Então, seria eles e os seus derivados,
Então, a fécula da batata, o polvilho, tudo entraria no grupo das raízes e tubérculos. Então, eles são fontes de carboidratos também, como cereais. Então, se num dia, por exemplo, eu quiser colocar, eu tiver arroz e batata na minha casa, eu vou precisar escolher entre um e outro? Não, você pode colocar os dois, mas em menor quantidade, para a criança ter uma variedade maior de nutrientes e de texturas e de sabores. O grupo dos legumes e das verduras. Então, seria ali abóbora, abobrinha, berinjela, a beterraba, a cenoura, inúmeras outras. O teor de carboidrato desse grupo ele é menor. A batata não deixa de ser um vegetal, mas como o teor de carboidrato dele é bem maior, né, e é um tubérculo, nasce debaixo da terra, então eles foram colocados no outro grupo. Então, ali está a diferença entre os legumes e as verduras. Verduras, quando a gente fala verduras, lembra do verde, das folhas. Então, seria a selga, agrião, alface, almeirão, brócolis. Couve-flor. Gente, é muito importante a gente saber que a aceitação dos legumes e das verduras, ela tem relação direta com o que nós consumimos, com o que a nossa família consome. Então, muitas vezes, esses alimentos, eles são comprados somente para as crianças. E aí, quando as crianças crescem, né, e elas veem, é só eu que estou comendo isso, mas meu pai não come, eu não vou comer também não, porque deve ser ruim. Então, muito importante o exemplo, porque senão a criança vai começar a rejeitar. Eu trouxe aqui fotos do guia mesmo, né, pra gente ver, pra gente discutir sobre os cortes. Então, que tipo que eu vou cortar o meu legume para me oferecer para criança? Eles não falam diretamente sobre o BLW, né, que é uma forma de apresentar, mas eles ensinam bastante. Por exemplo, os cortes do BLW são bem parecidos com isso daqui. Então, eu vou cortar alimentos em tirinha, de forma que eles consigam segurar, se eu for oferecer, né, dessa forma para ele segurar. Ou então, eu vou simplesmente amassar e servir para a criança. Nada de bater no liquidificador, no processador, não. Aí você me fala, mas não tem dentinho. Será que vai conseguir mastigar? Pessoal, ali por volta dos 6 meses, a criança, ela tá, se não tiver nascido dente ainda, tá para nascer. Então, as gengivas estão bem duras. Se você arriscar, coloca o dedo na boca de uma criança. Ela vai te dar uma mordida doída. Então, eles conseguem mastigar assim, sem dentinhos. E é muito incrível isso. Aqui tem uma foto também, um pedacinho da foto, de legumes picadinhos em cubinhos. É uma forma de oferecer também. Porém, quando a criança estiver maiorzinha, eu daria lá para os 9, 10 meses, porque é quando ela já está com movimento de pinça. Então, ela já consegue pegar alimentos pequenininhos. Por volta dos 6 meses, eles ainda não têm essa facilidade, não. Então, o grupo das frutas, né, que a gente... É o que nós mais fala na hora que a gente lembra de alimentação saudável. Uma das primeiras coisas que vem na cabeça é as frutas, né? Abacate, abacaxi, açaí, acerola. Então, são alimentos riquíssimos, riquíssimos em fibras, vitaminas e minerais, diversos nutrientes. E cada fruta tem um tipo de nutriente de destaque. Então, é bom a gente ter uma variedade, diversificar sempre. Não vai comprar só banana, mamão e maçã. Não. Então, é bom sempre comprar as frutas da estação, elas são mais saborosas, são mais nutritivas. Os cortes das frutas são bem parecidos com os dos legumes também. Então, sempre procurar cortar, né, em tirinhas ou amassar. Essa foto aqui da uva
também seria lá por volta dos 9, 10 meses, que você vai cortar em 2 ou em 4 para evitar o engasgo, mas dessa forma mesmo, na horizontal, porque se cortar de outra forma, é risco de engasgo. Eu ainda tiraria a casca, mas é uma forma segura de oferecer para criança. Então, ela raspada, amassada em pedaço, diversas formas. A outra dúvida que é muito comum: posso dar suco para o meu bebê, para minha criança? O suco, ele não é recomendado até os 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque ao mastigar a fruta, ela vai receber muito mais nutriente, né? Não vai passar ali, muitos pais, eles coam, né, a fruta, ela já passa por um processo, por um processamento, né? Passa pelo liquidificador. A criança, ela vai sentir a textura ali dos alimentos. E se o suco for coado, então aí vai reduzir muito a fibra. A fibra é muito importante para regular o intestino da criança, para prevenir ali a constipação intestinal, muito comum em crianças também. E quando a gente adiciona açúcar no suco, né, tem mais risco de cárie. Então, são inúmeros motivos, é melhor preferir a fruta mesmo. Além disso, crianças que bebem muito suco, eles têm uma dificuldade para beber água também. Além de diminuir o apetite, porque bebe suco o dia todo, nos momentos das refeições, não vão conseguir comer, porque o estômago deles é tão pequenininho já. Então, qual seria a recomendação? Para menor de 1 ano, é recomendado. Para crianças de 1 a 3 anos, 120 ml por dia. Seria a recomendação. Preferir sempre o suco da fruta, não adicionar açúcar. Por quê, gente? Essa questão de açúcar. Senão a gente vai estar viciando o nosso paladar. Nosso paladar, ele já é mais propício para o doce. Nós já temos essa preferência para o doce. Então, quando a gente adiciona açúcar, provavelmente a criança vai recusar muito o sabor salgado, o amargo. Também tem o grupo das carnes e ovos, né? Carnes e ovos junto, porque é um grupo de proteínas, então são boas fontes de proteína, de gordura, de ferro. Quando a criança ela está com início de anemia, os profissionais de saúde até falam, os nutricionistas, né, que para dar preferência à carne vermelha, inclusive, que é muito rica em ferro, proteína, vitamina B12. A B12 ela só tem em alimentos de origem animal mesmo. Então seria leite, as carnes, os ovos. E no caso do fígado, tem bastante vitamina A. Gente, todos os tipos de carne são permitidos desde 6 meses de idade, desde que eles sejam bem cozidos. Então, o importante é isso. E também a gente precisa prestar atenção na textura que essa carne é oferecida para a criança, porque às vezes a família tem costume de fritar a carne, de assar, muitas outras formas, e não faz ela ficar massinha. Então a criança não consegue mastigar, mesmo desfiada fica aquele alimento duro. Então nós precisamos ficar atentos nisso, se a carne está molhadinha, está macia, para facilitar. Tem o grupo dos leites, dos queijos. O queijo já seria um alimento processado. Então, não é um alimento recomendado todos os dias, mas a criança pode comer o queijo também. O leite, o principal é o leite materno. A criança não é amamentada mais, então procurar a fórmula ideal que o seu pediatra orientou. E não precisa colocar nada no leite, né? Não vai colocar farinhas lácteas, açúcar. Não tem necessidade, até mesmo porque o leite já tem o próprio açúcar dele, né?
A minha filha mesmo, ela tomou leite sem nada até para quase 3 anos. Nenhum tipo de achocolatado, nada. Leite puro. Quando ela desmamou. Então, muitas pessoas me perguntam, o que eu coloco no leite do meu filho? Eu falo, nada, não precisa pôr nada. Inclusive, nem café. Por quê? Gente, o café, ele tem a cafeína. A cafeína vai deixar a criança muito agitada. Ele é um estimulante. Ele não deve ser dado para crianças menores de 2 anos. Nem o café e nem esses chás que eu mencionei aqui, o chá mate, o chá preto, o chá verde, nem refrigerante, nem chocolate. São todos alimentos estimulantes. Às vezes a criança está muito agitada e a família nem sabe que é por causa do refrigerante, do cafezinho que tomou junto do leite. Agora, chá como camomila, erva cidreira e hortelã pode ser oferecido desde 6 meses, desde que sem adição de açúcar também. Tem um grupo de amendoim, castanhas e nozes. Pode ser oferecido para as crianças? Sim. Porém, você vai ter o cuidado de triturar ou picar bem antes. E desde que a criança já tenha alguns dentinhos também. E evitar, aquelas açucaradas, salgadas, aquelas castanhas salgadas, não deve ser oferecido ainda. Então, tem os condimentos naturais também, as ervas, as especiarias. E os temperos naturais, que a gente fala. Então, você não sabe como é, entendeu? Oi, Bruno? Então, pessoal, o que eu posso colocar na comida do bebê? Gente, desde o início, a criança já pode comer comida da família. O guia foi uma coisa que ele trouxe, de novidade, porque antes não podia. Desde que a família reduza o consumo do sal. É a mesma coisa para os olhos. A criança não vai comer fritura, mas não tem problema nenhum você colocar um pouquinho de óleo para fritar uma cebola, por exemplo. Porque os óleos vegetais dá preferência sempre para o azeite, claro, é o melhor que nós temos em questão de gorduras. Mas a criança ela não precisa comer aquela alimentação sem sal. O que eu oriento, que eu costumo orientar meus pacientes, é fazer da seguinte forma. Ali o arroz, o feijãozinho que come todo dia, que faz para a família toda, fazer ele um pouco mais sem sal para a criança e para a família, Então vai diminuir. E os vegetais dá em forma in natura mesmo, para a criança conhecer o sabor do alimento. Agora, era muito irreal a recomendação do outro guia de fazer tudo sem sal, Fazer uma comida para a família e uma comida para o bebê. Então, isso não existe mais. Até mesmo porque era muito mais complicado. E aí, para facilitar a vida, eles faziam o quê? Faziam uma sopa. E misturava aquilo tudo e a criança não sabia nem o que estava comendo. Batia tudo no liquidificador, ficava aquela belezura. Então, não é o ideal. Como que vai ser a alimentação a partir dos 6 meses? Então, a partir dos 6 meses, o leite materno ele vai ser mantido, Novos alimentos vão ser oferecidos. Então, esses alimentos oferecidos, eles vão dar uma diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros, que é o ideal para a criança. E nós podemos observar também como que é o desenvolvimento da criança e também o que isso vai influenciar na alimentação. Por exemplo, a criança aos 6 meses vai ganhar
peso e altura, vai ter ganhado muito peso e altura. Então, vai ter mais desenvoltura, vai aprender novas habilidades, vai estar curiosa, né, com o meio ambiente, com tudo ao seu redor. E para se desenvolver de forma plena, a alimentação, ela vai precisar ser adequada, saudável para as necessidades dela. Ela vai precisar se sentir protegida, acolhida, segura, valorizada pela família. Nós precisamos saber que é um momento de aprendizado para todos. A criança não nasceu sabendo comer, então vai precisar de muita paciência, evitar atrativos como a televisão, o celular, o computador. Vai precisar, né, que você elogie o consumo dos alimentos por ela. Então, por exemplo, a criança comeu um alimento novo. Dá um elogio, mostra que você está feliz. Isso é muito bacana também. Gente, é legal promover um ambiente tranquilo, sem nenhuma distração, porque às vezes a criança, nessa fase, ela se distrai tanto que ela perde interesse pela comida. Uma televisão ligada já é motivo para ela se distrair. Então, coloca ela para comer junto com a família, não deixa o bebê comendo sozinho, né? Mas esse processo é legal, é importante. Porque eles aprendem muito por imitação. Então, alguns sinais de fome e de saciedade que nós podemos observar. Por exemplo, sinais de fome. Se a criança chora, se inclina para frente quando a colher está próxima da boca dela, se ela segura a mão da pessoa que está comendo para oferecer o alimento mais perto para ela e abre a boca, provavelmente ela está com muita fome. Sinais de saciedade. Se ela vira a cabeça ou o corpo, perde o interesse na alimentação, empurra a mão da pessoa em vez de trazer para perto. Sinal de saciedade. Se ela fecha a boca em vez de abrir. Então, é muito bacana a gente respeitar isso, né? Se ela quiser comer mais, você vai oferecer mais comida. Se ela demonstrar que está satisfeita, não força, não fala para limpar o prato, porque senão você vai estar tirando esses sinais dela. Essa colheradinha a mais vai prejudicar. Então, é importante você ter atenção, né, ao ritmo da criança, porque muitas vezes a criança ela tem um ritmo mais devagar mesmo para comer. Deixa ela no tempo dela. Se ela parar para descansar, tudo bem, espera alguns minutinhos, volte a oferecer de novo. Até ela mostrar os sinais de saciedade e estar saciada. A consistência adequada. Então, aos 6 meses de idade, você vai amassar bem os alimentos e oferecer para a criança. Tudo assim, separadinho, sem misturar nada. Isso aí seria o ideal. Aos 8 meses, você vai amassar menos. Só um pouquinho. Aos 12 meses, nem precisa amassar mais, porque a consistência já vai ser a da família. Aqui é um prato de sobremesa, em comparação com o último prato, que é o de adulto. Então, você repara que as quantidades são bem pequenas mesmo. Então, quando tá tudo separadinho, você vai evitar, né, que esconder os alimentos da criança. Não tem necessidade de esconder mesmo. Porque, se um dia ela descobrir, a criança vai ficar tão desconfiada que pode ser pior. Não deve ser oferecido também mel e adoçante. O mel, porque ele é um alimento que ele traz um risco lá do botulismo, né, que é uma substância que pode, uma bactéria que pode causar ali uma intoxicação alimentar na criança, e nós não queremos isso. E o adoçante, porque por mais que alguns estudos falem que eles são seguros, nós não temos esses estudos a longo prazo para falar que causa alguma coisa na gente. Então,
adoçante em criança não é legal, até mesmo porque tem uma dose permitida, mas como eles têm um corpinho bem pequeno, então um peso bem pequeno, então a dose ela estoura rapidinho. O açúcar, de modo geral, tudo que é doce é melhor ser evitado, né, em crianças menores de 2 anos, porque é um período que está formando os hábitos. A criança consegue comer mesmo que os dentes ainda não tenham surgido. Foi o que eu falei para vocês, né? Por mais que não esteja, não tenha surgido todos os dentinhos ainda, mas a gengiva está bem forte e ele já consegue. E além disso, esse atrito que eles têm com o alimento vai ajudar a romper a gengiva. Vamos falar um pouco dos números de refeições por idade, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quantas refeições que eu vou dar para o meu filho? Então, aos 6 meses, é bacana que tenha 3. Café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Basicamente isso. E até os 7 meses, né, é importante que já tenha essas 3. Porque aos 7 meses já vai ser incluída a janta. Então, o que pode fazer? Nas primeiras semanas, café da manhã, o almoço. Nas 2 últimas semanas do mês, já inclui o café da manhã, o almoço e a janta. Para que quando chegar aos 7 meses, a criança já esteja adaptada com essas refeições e já consiga consumir a janta também. Então, esse aqui é a foto, né, dos alimentos. Então, vamos lá. A água no copinho. Se ela tivesse amamentado, o ideal é que dê realmente no copinho, para não causar nenhuma confusão de bico, que a mamadeira causa. Um alimento em tirinha para que ela consiga pegar. Então, tem ali um pedaço de abacate. Os alimentos separadinhos, amassadinhos. As 3 refeições. Café da manhã, almoço e lanche da tarde. Muita gente pergunta, e a quantidade? Gente, não existe uma regra, cada bebê vai reagir de uma forma. Mas o guia nos trouxe uma referência que seria uma colher de sobremesa de cada grupo alimentar. Então, no final, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo muito, que vem falando sobre esses grupos alimentares também. Então, você vai escolher lá um grupo, uma colher de sobremesa de cada grupo. Então, é bem pouquinho que eles comem no início mesmo. Mas é legal sempre oferecer. Então, entre 7 e 8 meses, aí já seria 4 refeições, porque já incluiu o jantar. Então, almoço, jantar e 2 lanches, contendo frutas, basicamente. E se a criança mama no peito ainda em livre demanda, e vai continuar sendo o principal alimento até 1 ano de idade. Da mesma forma, se a criança recebe fórmula, vai ser o principal alimento da criança. Porque muitas vezes, muitas refeições, eles vão comer bem pouquinho mesmo e vai acabar tendo mais energia do leite. Então, de que forma que nós vamos identificar, né, os sinais de fome e saciedade uma criança de 7 a 8 meses? Falei para vocês que é bem diferente, né, que eles vão evoluindo. Então, uma criança de 7 a 8 meses, ele vai inclinar a colher ou o alimento para querer pegar. Então, nessa idade, ele já pega, já aponta para a comida. O de 6 meses, geralmente, ele pega, né, na mão do cuidador, da mãe, do pai. O de 7 meses já está mais ousado, ele já vai para cima do alimento. Então, sinal de fome. Sinal de saciedade. Ele vai comer mais devagarzinho, vai fechar a boca, vai empurrar o alimento, vai ficar com a boca parada sem engolir. Então, o número de refeições, né, já falei. E a questão aqui, que seriam os 4 exemplos do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde e do jantar.
Então, você tanto pode oferecer em forma de papinha quanto em pedaços, não importa. Isso aí quem vai decidir é a família, é o bebê que vai mostrar as preferências, o que ele gosta mais. A quantidade. Referência seria 3 a 4 colheres de sopa no total. Mas alguns bebês vão comer bem menos que isso, alguns mais que isso. É importante sempre pensar e lembrar da textura, que eles são pequenos, então tem que ser textura bem macia, um pedaço grande para eles conseguirem pegar, às vezes. Pegar com as próprias mãos, tentar comer sozinho. Entre 9 e 11 meses, já vai começar a fazer aquele movimento de pinça com a mão que eu falei, que eles vão pegar alimentos bem pequenininhos, então a coordenação motora fina vai estar melhor desenvolvida. Se a criança já estiver aprendendo a comer com a colher, já vai ser capaz de levar a colherzinha na boca e é muito bonitinho. Vai mastigar melhor os alimentos um pouco mais duros, já vai ter mais um monte de dentinhos, provavelmente. A comida ela vai passar a ter uma importância maior, porque aos 11 meses de idade, aos 11, 12 meses de idade, a criança já vai passar a comer a comida da família. Então, ali, o principal alimento já não vai ser o leite materno, já não vai ser a fórmula, então já vai ser a comida de verdade. Então, é todo um processo. Então, sinais de fome que ele vai dar. Vai apontar para o alimento, vai pegar, vai ficar feliz, né? Excitado a hora que vê o alimento. Então, vai mostrar sinal de fome, vai mostrar empolgação. Sinal de saciedade. Então, quando ele não quiser mais, ele vai comer mais devagar, fechar a boca também, vai empurrar o alimento. Vai ficar com a comidinha parada, sem engolir. Então, esses aqui são exemplos, né, de 4 refeições. Então, eles já trouxeram alimentos bem pequenininhos, porque já vai ter o movimento de pinça. Então, já vai poder dar a uva cortada em 4, né, que eu falei, em 2 ou 4. Os ovos podem ser cortados em 4 também, para a criança poder pegar. A referência que o guia traz é de 4 a 5 colheres de sopa. E você deve sempre encorajar a criança a pegar o próprio alimento com a mão, né, estimular isso. Cortar cada vez o alimento menorzinho para eles pegarem. E após 1 ano de idade, o que muda? Após 1 ano de idade, já vai poder receber 5 refeições ao dia, né? Que é o café da manhã, o lanche da manhã. Então, já incluiu ali o lanche da manhã, que antes de 1 ano, ia direto no café da manhã para o almoço. Então, tem um lanche entre a manhã. Para aquelas crianças que acordam bem cedinho, é possível. Ou, de repente, a criança dorme tarde, né? Seguir o padrão da família. Aí, depois do jantar, se jantou muito cedo, porque tem famílias que dá jantar pro bebezinho ali por volta de 6 horas da tarde. Então, dá para oferecer uma ceia. Então, incluir mais uma refeição. E algumas vezes na semana, a fruta vai poder ser substituída por um alimento do grupo de raízes e tubérculos que eu falei, como a mandioca, batata doce, inhame. Em algumas regiões é comum, outras não, nem pensar comer isso no café da manhã. Mas o que eles queriam trazer aqui é uma fonte de carboidrato. Ou então o pão. Se for comprar o pão, preferir o pão caseiro, feito em casa, ou o pão francês, né? E evitar os pães industrializados, pão de forma, né? Pão de batata industrializado. Aqui é muito comum de vez em quando eu faço batata doce assada. Aí a gente come no lanche e é uma delícia. E minha filha adora. Os legumes e verduras também podem ser oferecidos, se for hábito da família. Muitas crianças adoram, a gente precisa aproveitar a infância mesmo para criar novos hábitos. Às vezes a gente não foi aprendido assim e a gente repete os mesmos comportamentos para os nossos filhos. Então, eu acho muito legal, eu recomendo também para meus pacientes dar legumes também em lanche,
precisa ser só fruta. Por exemplo, a cenoura cortada em tirinha. Tem bebê que adora. É crocantezinho, vai estimular ali a mastigação, os dentinhos. E é um hábito bacana de ser ensinado. Não é necessário substituir leite materno pelo leite de vaca ou pela fórmula. Completou 1 ano, eu vou ter que parar de amamentar para dar outro leite mais forte, porque agora o menino está crescendo. Não. O mais legal é que você, enquanto amamenta, você consegue o seu corpo a produzir exatamente o que a criança precisa. As necessidades do leite, ele vai sendo modificado conforme o bebê cresce. Um leite de uma mãe, de um bebê recém-nascido, não é o mesmo leite de uma mãe, de um bebê de 1 ano, de 2 anos, não é. Derivados do leite, como queijo, coalhados e leite de vaca, podem ser utilizados como ingredientes em receitas feitas em casa, desde os 6 meses de idade. Então, eu posso oferecer leite, queijo para minha criança? Sim, desde que seja dentro de alguma receita. Não seja o alimento principal ali daquele momento. E a referência de quantidade que o guia traz é de 5 a 6 colheres de sopa. Né? Como eu já falei, é só uma referência. Não é uma regra. A criança não precisa comer isso. Alguns sinais de fome. Então, ali por volta de 1 ano, a criança já está aprendendo a conversar, né? Se comunicar. Então, ela vai combinar palavras, gestos, que vai expressar a vontade que ela está de comer. Ela leva a pessoa até o local, vai apontando. Sinal de sociedade. Balança a cabeça e diz que não quer. Ela sai da mesa, ela brinca com o alimento, ela joga ele longe, ela joga o prato de comida longe. Então, já é sinal que ela não quer mais, que ela já está satisfeita. Completou 2 anos de idade, agora. Aqui que muda, gente. Completou 2 anos de idade, agora posso dar coisa que tem açúcar, posso dar industrializado para o meu filho, posso dar o que eu quiser. Agora, posso dar o chocolate na festa de 2 anos. Não é bem assim, não. A formação de hábito continua, né? Ela vai comunicar com mais facilidade as suas preferências, então ela vai falar que ela não gosta, e não gosta, pronto. E é uma fase um pouco difícil até para muitos pais, né? Os horários, eles podem ser mais flexíveis, porque a criança ela vai diminuir o apetite dela por volta de 2 anos. Com 1 ano de idade, a criança ela triplicou o peso do nascimento dela. Então, por exemplo, se for um bebezinho que nasceu com 3 quilos, com 1 ano, provavelmente vai estar com no mínimo 9 quilos. Então, ela triplicou o tamanho. E nunca na vida dela ela vai triplicar o tamanho dela em 1 ano, da forma que aconteceu no primeiro ano de vida. Aí, por volta dos 2 anos, até a adolescência, vai ter um ritmo mais lento. Até o início da adolescência, vai ter um ritmo mais lento de crescimento. E isso vai dar uma perda de apetite. Muitos pais ficam desesperados, meu filho não está comendo, porque por volta dos 2 anos de idade, 3 anos, diminui e está tudo normal. Então, às vezes, a criança por exemplo, não quis comer o almoço. O que eu vou fazer? Vou forçar? Vou brigar? Vou fazer chantagem? Vou falar que não vai ficar sem sobremesa? Que eu vou ficar triste? Não. Às vezes seria um momento de ser um pouco mais flexível com ela. Então, você não quer agora? Tudo bem, olha, eu vou guardar sua comida. Na hora que você tiver fome, você me fala e você come. Aí daqui meia hora, oferece de novo. Daqui 1 hora, oferece de novo. Porque provavelmente a criança vai querer. Porque vai dar fome para ela. Evitar os alimentos ultraprocessados. O cuidado continua sendo o mesmo, né? Continua sendo uma tarefa de todos.
das escolas, não só da família, das escolas, de outros espaços. E aí finalizamos com os 12 passos para alimentação infantil, que ele traz um passo a passo de tudo que nós conversamos aqui, que seria passo 1, amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses. O 2, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses de idade. Então, antes disso, não tem necessidade alguma. Vou oferecer água para o consumo da criança em vez de sucos, refrigerante e outras bebidas. 4, vou oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Então, vou iniciar amassando, ou então aqueles cortes. 5, não vou oferecer açúcar, nem preparações ou produtos que contêm açúcar à criança até os 2 anos de idade. 6, não vou oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. 7, vou cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Então, não tem mais necessidade de fazer uma comida só para o bebê. 8, vou zelar para que a hora da alimentação e da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto à família. Então, vou criar essas memórias. 9, vou prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e vou conversar com ela durante a refeição para criar esse vínculo. 10, vou cuidar da higiene, todas as etapas da alimentação da criança. Então, desde o preparo do alimento até o momento da refeição, convidar a criança para lavar as mãos, para ajudar a lavar um vegetal. Então, cuidar da higiene também, fez parte dos 12 passos. 11, oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa, que é muito difícil às vezes. Mas com um bom planejamento, com uma boa organização, se torna fácil. 12, proteger a criança da publicidade de alimentos. Então, muitas vezes a criança está lá assistindo desenho, tablet, aparece inúmeras outras coisas para eles assistirem. E aí eu tenho para vocês que ficaram até o final uma oferta exclusiva para vocês que estão aqui online comigo, que é 7 cardápios para diferentes faixas etárias e uma ferramenta que eu uso muito no meu consultório, que é o meu pratinho saudável. Os 7 cardápios foram construídos com base no guia alimentar, né? Então, tem cardápio para 6 meses de idade, um cardápio semanal, com várias opções e combinações com todos esses grupos, com alimentação de 7 a 8 meses, de 9 a 11 meses de idade, de 1 a 2 anos, de 2 a 7 anos e maior que 7 anos. E um cardápio exclusivo para tratar a constipação intestinal, né, que é o intestino preso, então com alimentos laxativos. E o meu pratinho saudável, que vai conter todos os grupos alimentares, a criança vai aprender a montar um pratinho, dessa forma. Então, você vai imprimir, você que é nutricionista, você que é mãe, vai poder usar, né? Vai ter essa oportunidade de adquirir. Eu não vendi ele para ninguém ainda, vocês vão ser os primeiros, oferta super exclusiva. Então, tem ali o grupo dos cereais, o grupo dos carboidratos. Com o auxílio de um adulto, vai recortar e montar no pratinho. Vai ajudar o super brócolis a construir o pratinho saudável. Além de aprender sobre os nutrientes. Isso desperta muito o interesse da criança. Por exemplo, essa é a foto de um paciente meu, que a mãe autorizou. Vou mostrar aqui hoje. E quando ele viu um alimento que tinha na casa dele, foi uma consulta a domicílio, ele já quis pegar o alimento, foi a banana, o grupo das frutas, foi lá na cozinha dele procurar uma banana para ele comer. Então, desperta muito interesse, além de ser uma ferramenta de educação nutricional. Além disso, os 7 cardápios. Nas vantagens, tem um cardápio, você tem menos idas ao supermercado, porque você já sabe que você vai comer a semana inteira. Propicia uma alimentação com comida de verdade, comida saudável. Vai ter uma combinação balanceada, né, com todos os grupos alimentares.
né? Então, um cardápio feito por um nutricionista. Menos tempo perdido planejando o que você vai comer. O valor do cardápio. Os 7 cardápios no total daria R$ 245. E o valor da ferramenta Meu Pratinho Saudável, R$ 70. No total, 315. Mas como hoje eu tô muito boazinha, vocês não vão pagar esse valor. De 315, quem quiser adquirir hoje, eu vou entregar todas essas ferramentas para vocês por R$ 29,90. Aí vocês me chamam no WhatsApp, a gente combina a forma de pagamento, eu vou passo meus dados bancários. E é isso, gente. Eu falei que eu tinha uma oportunidade para vocês no final, era isso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam da aula de hoje. Pamela, dá uma olhadinha lá no chat que tem algumas dúvidas do pessoal. Ah, legal. Obrigada, Bruna. Vou dar uma olhada. Eu não estou conseguindo abrir meu chat. Espera aí. Vamos tirar as dúvidas. Eu quero workshop sobre amamentação. Ah, legal. Eu vou fazer, tá bom, Samia? Vai ser um prazer, eu adoro falar sobre isso. Eu amamentei minha filha até 2 anos e meio. Sobre amamentação, você já acha? Tem muitas curiosidades sobre alimentação que não conhecemos. Verdade. A técnica de relactação, Simone. Muita gente não sabe dessa técnica, mas ela salva sonhos. Gostaria de saber sua opinião sobre o uso de leite derivado em preparações culinárias a partir de 6 meses que está no guia. A minha opinião... Eita, assunto polêmico, hein? Liliane. Bom, se não tiver nenhum histórico de alergia na família à proteína do leite, eu concordo, porque é como um ingrediente, né, usado numa preparação culinária. Eu acho que não vai ser problema, não vai ser alergênico para a criança. Agora, se tiver algum histórico, aí é melhor investigar e esperar talvez mais um pouco. Porém, muitos estudos, o pessoal tem estudado muito sobre alimentação, esse universo infantil. O que eles têm descoberto? Quanto mais cedo você colocar um alimento alergênico para a criança, menor vai ser o risco de alergia. E eles acreditavam que era o contrário. Então, a questão do ovo, também muito polêmico, já pode desde os 6 meses agora. Eles descobriram isso. Quanto mais cedo der, mais imunizado a criança vai ter e menos chance de ter alergia. Então, a minha opinião, eu concordo com o Guia. Não acho que deva ser um alimento principal, fazer a principal ingrediente de um lanche, de algo assim, mas como um ingrediente, sim. Não peguei a parte da relactação. Vou deixar salvo gravado, tá bom? Os legumes no vapor. Cozinha muito bem sem sal. Verdade. Eu oriento muito dar os legumes sem sal. Acho que o Luigi, no sentido de festejar, toda vez que a criança come, eu como tudo, não é legal. Ele não tem que comer para agradar ninguém. Liane, depende muito, né, a forma que a gente fala. Às vezes, um elogio, come para a mamãe ficar feliz? Não, isso eu não concordo. Mas você encorajar, falar que ele é forte, né, que a criança é corajoso, a gente precisa saber usar as palavras, porque de repente a criança vai comer o alimento só para a mãe ficar feliz. Isso não é legal mesmo, não. Concordo com você. Tenho visto alguns profissionais falando isso também, para não elogiar. É verdade. Também não concordo.
Sim, eu recomendo assim, a refeição deve ser um momento feliz, mas sem estar ligado ao comer da criança. Sim. Uma observação sobre a etapa das leguminosas. Ficarem de molho por 8 a 12 horas depois de desprezar essa água. Precisa ser feito sobre refrigeração. Ah, é verdade. O ideal seria ser feito sobre refrigeração. E a gente precisa lembrar de descartar a água, gente. Não só do feijão, toda leguminosa. A gente pode fazer isso com grão de bico, né, com diversos outros. Isso vai diminuir os gases. É bom trocar a água, né, quando completar 6 horas. E trocar mais uma vez. Muito bom trocar a água. Como oferecer, pois não fica amassadinho igual purê? Tenho medo da roupa engasgar. Débora, ela tem qual idade? Fala para mim aqui no chat. Tem várias formas de oferecer os alimentos verdinhos. Você pode fazer um hambúrguer e oferecer para ela. Pode colocar no meio do omelete também. Uma forma que eu fazia muito era através do omelete, porque a Emanuele aceitava mais. Maravilha, meia água, parabéns. Aula, parabéns. Obrigada, pessoal. Assim como só valeria a pena pela janela imunológica e anemia. Teria que ser uma quantidade muito pequena, nada de servir em estrogonofe. Isso. Quantidade muito pequena. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Não? Então, eu gostaria que vocês me falassem, abre o áudio aí. Graciele, por que valeu a pena o workshop? Você vai disponibilizar. Nossa, sim. Eu vou adquirir o workshop, viu? Ah, que ótimo. Vou adquirir, muito legal. Isso aí é um grande incentivo, né, para todos os pais, né? Porque muitas das vezes nós não sabemos como dar o alimento certo para os nossos filhos, né? Vem assim já de geração, né? A gente aprende com a mãe, tudo que nós, como nós dá para eles.